Aleluia. Graça e paz, amada igreja. Amém. Que Deus te agracie com essa paz, com esse favor do Senhor, nesse culto, nesse final de semana. É tão extraordinário que nós estamos ainda concluindo, né? A todos que estão em casa, nos assistindo, que Deus abençoe sua vida. A você que nos visita, que Deus abençoe sua vida. Obrigado por ter vindo. A minha oração é para que o Senhor fale contigo de forma poderosa. Nós estamos vindo de um final de semana bem intenso. Tivemos na sexta-feira o culto Kids. Um momento muito bom aqui que tivemos. E louvo a Deus pelo Ministério Infantil, por cada voluntário, professor, que se doa enquanto a gente está aqui no culto para os adultos, né? Eu não sei se vocês sabem, mas nossas crianças, eles têm o culto Kids. Não é salinha. Lá tem palavra, lá tem louvor, até a ofertinha, sabia? Eu digo ofertinha porque é a forma como eles falam, né? Então, eles têm um culto. E nós tivemos o culto só para eles na sexta-feira. Você que não trouxe seu filho, vigia. Viu? Vigia, fique atento. Talvez você pergunte, como é que eu fico atento a essas programações? Não vai agora, mas em um horário aí de folga, vai lá na bio do nosso Instagram, Nova Aliança Adonai no Instagram, e você vai num link que tem lá, e vai clicar nesse link, e você vai direto no grupo de avisos da igreja. Esse grupo não é todos que enviam mensagem, fique tranquilo, nós só comunicamos os avisos gerais da igreja. Então lá tem todos os avisos, amém? Depois você vai lá e segue a nossa página do Instagram para anunciar o reino de Deus. Se não está seguindo ainda, entre nos nossos grupos de WhatsApp. E tivemos também no sábado uma Aliança Jovem, um culto extraordinário. E logo em seguida tivemos vigília, né? E aí não bastasse a vigília, que foi uma bênção, logo às 7 horas da manhã tivemos evangelismo nas ruas, no projeto Café com Cristo. Ali na pessoa do irmão Josivan, da irmã Leia, e uma missão hoje muito forte, né? Uma experiência muito forte ali estivemos na Beira Rio e na Integração, entregando um caldo e levando a palavra, vendo jovens ali que estão com as vidas nas ruas e puderam repetir a oração com a gente, né? Entregando a vida para Jesus. E em nome de Jesus, Deus vai nos dar fruto, a gente vai colher dessas sementes que estão sendo lançadas lá. Amém? Tivemos também a primeira aula do CCC, uma maravilha. E eu quero dizer para você que não se inscreveu ou que não veio hoje, você tem 7 dias. Você tem 7 dias para se inscrever em nenhum dos cursos da nossa igreja. Você que é mais antigo, que é da época da escola bíblica, ou equivalente à escola bíblica que a gente tem aqui, como o Marcos falou. Então, 7 dias, nada mais, nada menos do que isso. Depois desses 7 dias, segue-se o juízo de Deus. Então, não venha com conversa de que eu não sabia, porque a gente tem batido nessa tecla. Um vídeo excepcional. Vocês viram ali o Isaac e a irmã Claudilene falando muito bem do que viveram nos cursos no último período. Então, você é nosso convidado a estar mergulhando. Amém? E tivemos já o primeiro culto, às 17 horas, e agora o segundo. A minha voz está daquele modelo. Eita Jesus, a gente tem final de semana que usa bastante a voz, né? E eu sou um pouco desequilibrado, eu não sei dosar ainda, então eu penso que Jesus vai voltar naquele culto e eu falo tudo, acabo com a minha garganta. Eu tenho que cuidar dela, porque até Jesus voltar ainda tem muita palavra para ser ministrada. Aleluia! Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, Novo Testamento, Gálatas. Se você encontrar Efésios, você passou do ponto. Pode voltar um pouquinho. Gálatas capítulo 5, verso 1 e 13, para a gente ganhar tempo. Gálatas 5, 1 e 13. Amém? A palavra do Senhor diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes. Diga comigo, permanecer firme. E não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão.
Agora você vai para Gálatas, ainda no capítulo 5, mas por favor, no versículo de número 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Pai, nós mais uma vez oramos e eu quero te pedir entendimento, discernimento da tua palavra. Nós nos recusamos a sair daqui sem ouvir a tua voz, sem ser tocados, ministrados pelo Senhor, pela tua presença, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu favor, Senhor Jesus. Por isso, abençoa cada família aqui representada, todo ser que tem fôlego, que respira aqui nesse lugar. Meu Deus, nós bendizemos o teu nome. E eu te peço que possamos voltar para as nossas casas, meu Deus, com mais entendimento, vontade de estar na tua presença, Senhor, do que todos os outros dias da nossa semana. E que possamos começar, meu Deus, segundo a tua vontade para as nossas vidas. Deixamos lá fora toda distração, preocupação. Em o nome poderoso de Jesus, nós já cremos e que recebemos a cura através da oração. E que o nosso louvor chegou a ti, em nome de Jesus. Amém? Por favor, não levante a mão para a próxima pergunta que eu vou fazer. Não levante a mão. Às vezes a gente está no automático, né? Eu lembro de um culto que a gente perguntou assim, o homem estava distraído. Aí perguntou assim, qual mulher aqui já fez tal coisa? Aí ele... A esposa disse, amor, baixa a mão. Porque às vezes a gente está distraído, né? Está com a cabeça no mundo da lua. Mas então não levante a mão para a próxima pergunta que eu vou fazer. Quem aqui, não levante a mão, já esteve preso? Quem aqui talvez já passou por uma situação de estar em uma vida, talvez não prisão física, talvez você nunca esteve dentro de uma grade, né? Como o povo diz, vendo o sol nascer quadrado, mas talvez você já esteve em uma situação de prisão, como a prisão dos tempos modernos. Afinal de contas, problemas mentais e emocionais são considerados a nova pandemia mundial. Talvez a gente hoje não está em um momento de prisão física, mas muitas pessoas ainda estão presas emocionalmente, em prisões de dependência emocional. Talvez muitas pessoas ainda estão presas psicologicamente ou presas espiritualmente. Pessoas que foram soltas, mas não foram libertas, foram colocadas fora de uma prisão, mas não receberam a sentença que traz liberdade para a sua vida. Amados, o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Gálatas, ele diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu sei que parece um pouco redundante, se você ficar falando isso várias vezes, eu tenho essa mania às vezes, de repetir para memorizar, né? E eu fico repetindo. Mas se eu falar, foi para a liberdade que Cristo me libertou, foi para a liberdade que Cristo me libertou, é mais ou menos o que dizer, foi para matar minha fome que a comida foi feita, foi para matar minha fome que a comida foi feita, foi para aliviar minha sede que a água foi feita, né? É o tipo, eu já sei que é isso. Então por que ficar falando? Mas a pergunta é, será que a gente não erra, mesmo a Bíblia estando sendo tão explícita no que ela quer dizer? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E se a gente trazer isso para a primeira pessoa do singular, foi para a liberdade que Cristo me libertou. Porque é muito fácil perguntar para alguém, você é livre, você é livre, você é livre, você é livre, você é livre. Mas quando nós trazemos para nós, para aplicação pessoal, para dentro da nossa vivência, da nossa ambiência, da nossa vida, eu me encontro diante de uma pergunta muito importante. Eu de fato sou livre? E existe uma coisa muito profunda aqui. Porque, irmãos, a palavra liberdade, ela rege a humanidade. A palavra liberdade, ela moveu heróis populares.
ela moveu movimentos, ela rompeu com paradigmas. A palavra liberdade marcou a história. Há 200 anos atrás, 201, às margens do Ipiranga foi proclamado independência ou morte. E o Brasil então pôde desfrutar de um tempo diferente, onde a gente se tornou independente, né, de Portugal. Há mais de 100, se eu não me engano, 124 anos, a abolição da escravatura. Pergunta o que isso significou na história, o que esse episódio significou. O discurso do pastor Martin Lloyd Jones nos Estados Unidos, onde ele diz: I have a dream. Eu tenho um sonho onde o negro vai comer junto com o branco, onde não haverá mais separação nas escolas públicas e particulares, onde eles não precisarão andar um de cada lado da rua, onde serão um só povo. Um discurso que custou a vida de Martin Luther King, perdão. Eu acho que na primeira fala eu mencionei Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones é um teólogo e um extraordinário teólogo. Martin Luther King, um homem que correu por causa disso. Israel, há 74 anos, é um país que se tornou independente por causa das guerras, de tanta luta para virar uma nação independente. E hoje é uma nação, foi constituída nação. E a gente vê aquela briga que Israel vive. Se você pegar o mapa ali e olhar a posição estratégica de Israel no mapa, Israel está entre Egito ali, entre a Palestina, e ele está no território mais cobiçado de todos. Imagina que você é a única pessoa com um pedaço de carne na mão, cercado de pitbulls. Israel está ali. Então ela tem o título de nação, de país, mas todas as outras nações querem o território de Israel. Então eu acho que a palavra liberdade, ela só vai soar diferente para nós quando nós entendermos um pouco sobre o que é de fato ser livre, irmãos. Talvez a gente vive em uma nação onde a palavra liberdade ela não soa tão heróica, porque tudo é muito fácil no Brasil. E eu acho que enquanto a gente não viver algumas experiências, enquanto a gente não tiver entendimento do preço que foi pago para que a gente desfrute dessa liberdade, talvez nós nunca saibamos o que de fato isso significou para Jesus Cristo, o que isso representou para Deus, irmãos. No livro de João, capítulo 8, verso 32. João 8, 32, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu sei que quando eu menciono esse texto, alguns já sabem até decorado do que eu estou falando. É um texto muito conhecido da palavra de Deus. João 8, 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A liberdade na Bíblia é quem? É uma pessoa, amém? João 14, 6, se você passar mais um pouco, João capítulo 14, verso 6, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a... Ele traz esse imperativo sobre ele: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí ele ousa dizer: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Amados, o Senhor Jesus Cristo nos chamou para uma vida de liberdade. Diga graças a Deus. Talvez a gente não tenha ideia do que de fato significa isso. Gálatas vai dizer: se Cristo nos libertou, nós precisamos permanecer livres. E ele vai falar uma coisa interessante. Olha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de... E é interessante isso aqui. Por quê? Porque nós talvez não estejamos dentro de 4 paredes. Dentro de uma cela. Não responda. Não levante a mão se eu perguntar de novo. Eu já fui preso em tantas coisas.
já fui preso em tantas coisas, no pecado. Hoje, eu estou em liberdade condicional. Jesus Cristo me deu uma condição, que é Ele, santidade. A minha liberdade é nele. Mas, meus irmãos, a pessoa de Cristo é a libertação para a igreja. Talvez alguém pergunte, libertação de quê? A gente volta rapidamente à primeira página da Bíblia. O único lugar que não tinha pecado na Bíblia. Deixa eu ver aqui, cadê? Você já viu qual é o único lugar que não tem pecado na Bíblia? Olha aqui, gente. Olha só. Olha o tamanho desse livro. Aqui nós não pecamos. Até aqui está tudo bem, ó. Até aqui, na minha dá 2 folhas, porque essa aqui é a Bíblia arqueológica. Ela tem muita coisa escrita, principalmente fatos históricos. Mas só isso aqui a gente não pecou. O resto é Deus consertando. Aqui é Deus criou tudo, firmamentos, água, céu. Deus coloca o homem, Deus sopra a vida, Deus diz, Gênesis 1:26, governe. Deus cria a mulher, aí o homem olha para tudo isso com a mulher e diz, tive uma ideia. E essa ideia gerou tudo isso. Então, a liberdade que Cristo nos comprou foi porque a gente pegou isso aqui que estava dando certo, transformou nisso. E juízes, reis, profetas, mártires, tantas pessoas morreram para que a gente finalmente tivesse essa liberdade. Eu lendo Levítico essa semana, não sei se você já olhou para a Bíblia, irmãos, e se o homem pecar, e for um pecado de adultério, decepa a cabeça do boi, mela o dedo com sangue, toque no altar, tem todo um ritual. Se o menino desobedecer pai e mãe, aí corta a cabeça só de um bezerrinho. Se o pecado for só de não botar a comida no lixo, aí é uma pomba. Você viu, para cada pecado tem um nível. Mas, meus irmãos, o nível que o meu pecado e o teu pecado chegou, só o sangue de Jesus Cristo poderia ser suficiente para perdoar os nossos pecados, para nos libertar dessa vida. Então eu tenho uma pergunta, igreja. Será que eu de fato, como igreja, eu sou livre? Será que eu de fato, como igreja, eu vivo uma liberdade, eu desfruto de uma liberdade? Se Cristo me libertou, libertou de quê? Da morte. Pois nós estávamos sentenciados à morte. Provérbios diz que o caminho do homem é como um boi em direção ao matadouro. E para mim essa é uma das definições bíblicas mais fortes. Porque eu vim da roça. Irmãos, quando um boi entra para o matadouro, ele não pode voltar. É um caminho estreito dentro do curral. Só cabe um boi, só cabe de ida. E à medida que ele avança, é colocado tábuas. Se ele der mais um passo, vai colocando tábua. Não dá para voltar. O boi, quando entra no caminho do abate, ele não volta. Ele pode espernear, a não ser que ele vire um pássaro e voe. Caso contrário, não dá. E Provérbios vai dizer que a gente andava num caminho como um boi em direção ao matadouro. Diga misericórdia. Mas graças a Deus por Cristo Jesus. Porque, meus irmãos, Ele decidiu se fazer pecador em nosso lugar. Morrer para remissão, para pagar os nossos pecados. E Apocalipse diz que só Ele foi achado digno. Só Ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nosso pastor presidente, ele diz, toda vez que você sentir que alguma área da sua vida não está liberta, se aproxime mais de Jesus. Venha para perto de Jesus. Meus irmãos, nós estamos com igrejas cheias de pessoas salvas, mas não libertas, infelizmente. Tem muita pessoa salva, mas não está liberta. Continua vivendo uma guerra espiritual, uma guerra emocional, uma guerra de religiosidade. Sabe, quem conhece a Jesus de verdade, irmãos, uma das características de uma pessoa que conhece Jesus Cristo, que teve um encontro com Ele, é que essa é uma pessoa liberta.
uma pessoa que teve um encontro com Jesus Cristo, essa pessoa foi liberta. Você não vai ver nenhuma pessoa que cruzou com Jesus Cristo, que quis o milagre, que Jesus Cristo não tocou ele, não transformou ele, ela não saiu diferente. O único momento que isso não acontece, a Bíblia diz que é quando as próprias pessoas não deram crédito a ele. Quando ele não foi recebido como ele deveria ser. Será que a cruz foi em vão, igreja? Diga não. A cruz não foi em vão, meus irmãos. Mas nós precisamos pensar sobre o conceito de liberdade. A gente está numa nação que nós não somos perseguidos. Será que alguém, quando estava vindo para o culto, veio 2 pessoas de moto, botou a arma e disse: tu é lá daquela igreja dos crentes, né? Bora, nega esse Jesus agora ou morre. Não, eles pedem o celular. Né? Cadê o celular? Vagabundo. Né? Eu lembro que eu já fui assaltado várias vezes. Eu já tenho minha 4ª via dos documentos, porque já roubaram minha carteira 3 vezes. E é ruim, né? Bora, vagabundo. Mas nunca pediram para me negar Jesus, gente, aqui no Brasil. É sempre cadê a carteira e o celular. Das 3 vezes que eu fui assaltado, as 3 vezes não pediram para me negar Jesus. E já pensou o testemunho que eu ia estar contando? Gente, e me assaltaram num beco escuro e disseram: bora, pastorzinho, nega Jesus agora. Não, nunca fizeram isso. Todas as vezes eles só queriam minha carteira e meu celular, ué? Parece que é combinado, né? Deu vontade de dizer: rapaz, o outro pediu a mesma coisa. Vocês são do mesmo lugar, né? Vocês. Qual é o bairro de... Deixa de pergunta. Nós estamos um país livre, irmãos. Mas eu já tive experiências de ver pessoas aprisionadas, de ver pessoas em situação de completa escravidão. Eu nunca vou esquecer o dia que, fazendo evangelismo no presídio, um dos homens presos naquele lugar me chamou, colocou as mãos para fora da grade, bateu e me chamou, e eu cheguei perto, e ele me deu um número e disse: pastor, liga para o meu irmão, isso aqui é o número dele, ele é um adolescente, e ele está indo para o mesmo caminho que eu. Fala para ele não continuar nesse caminho, que onde eu estou não é vida. Diz para ele não seguir esse caminho que eu segui. O Senhor está vendo onde eu estou. Fala para ele que nesse caminho não é um caminho que ele está pensando que é. Fala para ele que ainda tem jeito para ele parar de fazer o que ele está fazendo. Talvez algum de nós precisaremos ir lá dentro de um presídio para ter entendimento do que é de fato estar preso. Eu estava vendo a reportagem essa semana de uma das prisões onde Paulo ficou. Meu Deus. E aí faz um pouco sentido ele pedindo a Timóteo para, quando for, levar a capa dele. Um dos lugares mais frios possíveis é onde ele estava. E ele, como é que alguém preso escreve sobre alegria, irmãos? Esse homem, ele foi liberto. O apóstolo Paulo, ele foi liberto da prisão que ele vivia. Romanos 8:2. Romanos 8:2. Ele vai dizer: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e de quê? Porque por meio do pastor Lucas, porque na Nova Aliança, porque na Assembleia de Deus, porque na Batista. Não. Porque por meio de Cristo Jesus, ou em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da... Nós estamos falando sobre os pilares da igreja nesse tempo. Meus irmãos, liberdade é uma das formas que a gente tem tentado caminhar. Liberdade é um dos pilares da nossa igreja. Deus, quando Ele trouxe uma palavra para o começo dessa igreja, desse ministério, Deus não disse para o pastor Nonato que queria um lugar para adoração. Uma das primeiras palavras que veio para esse ministério foi que Deus queria um povo disposto a adorá-lo, e não um lugar para adoração. Tanto é que você vê que a gente não está muito limitado preso a templos, a construções. É bom, é importante, é consequência, mas essa igreja avançou tanto porque a gente não está limitado a isso. O lugar ficou pequeno, vamos para o maior. Não tem empreendimento. Eu sou facinho, irmão. Não estou muito preso aqui não. Se aparecer o maior, nós estamos dentro. Diga amém.
Mas nós precisamos nos perguntar como a nossa mente está. Eu lembro que em um culto na África, a gente estava na hora do louvor lá, e uma dança, e uma alegria, e eu estou aqui, a porta da igreja era assim, aí no fundo dava para ver a rua, e eu olho e eu vejo um jovem sentado do outro lado da rua com um isopor, e ele com um semblante triste assistindo o culto. E eu pensei, né, vou fazer a coisa que a gente faz no Brasil, vou lá e chamar ele para entrar na igreja. E eu saí da igreja na hora do louvor, se eu não estiver enganado, atravessei a rua, abordei ele, perguntei o nome dele, e eu disse, meu jovem, vamos para o culto? Você está olhando do outro lado da rua, eu sei que você está com vontade de ir lá, bora lá. Eu não posso falar a palavra aqui, que a gente chama eles, né? E eu falei, vamos lá, meu culto. É amigo, tá, gente? Vamos assistir o culto, eu sei que você está querendo ir, vamos. Eu empolgado, né? Ele disse, eu não posso. Eu falei que não pode o quê, moço? Ele disse, não, eu estou trabalhando. Eu digo, eu nem sabia quanto é que ia dar. Eu digo, eu compro o geladão tudinho que está aí dentro. Não é geladão, é outro nome que eles chamam lá, mas é um refresco que ele estava vendendo. Eu disse, eu compro tudinho se tu entrar no... E eu fiquei começando a pensar, meu Deus, será que o meu dinheiro vai dar mesmo? Mas eu disse, eu compro tudo que tem aí dentro, se você vir para o culto. Ele disse, eu não posso. E eu sou um pouco insistente. E eu disse, por que você não pode vir para o culto comigo? Ele disse, se eu entrar aí, eu perco meu emprego. Eu sou muçulmano, convertido, mas para mim entrar nesse emprego, foi por isso que eu me converti. Eu entrei no Islã para poder ter o emprego. Se eu entrar no templo de vocês, eu perco o emprego. E eu preciso do emprego para alimentar minha família. Olha que situação, gente. Naquela hora minha alma gritou. Talvez alguém aqui já tenha escutado isso no Brasil. Eu acho difícil. O patrão dizendo, se você entrar na igreja evangélica, está demitido. Porque o meu antigo patrão, até hoje, ele diz, olha aí que o negócio aqui está brabo. Tem 10 anos já que eu me desvinculei da empresa. E ele ainda manda mensagem pedindo para orar por ele. Quando eu estava lá, ele chegava na minha sala e dizia, ora aí, tu não está orando não, que o negócio aqui, o clima está pesado. Agora eu não vi uma pessoa, um crente no Brasil chegar para mim e dizer que o patrão falou que se ele for para uma igreja, ele seria demitido. E naquele dia eu vi um jovem dizendo, se eu entrar na igreja de vocês, eu recebo minhas contas, eu sou demitido e eu não posso, porque é disso aqui que eu sustento a minha família. Visitei uma aldeia lá na África, onde as mulheres para falar com os homens têm que se ajoelhar. A mulher, pela lei, não pode falar com o homem de igual para igual, olhando para ele, pegando na mão dele, era para se ajoelhar. E você olha assim e vê a mulher ajoelhada conversando com os homens. Irmãos, aquilo dá uma agonia. Mulher, o Brasil não está lá essas coisas não, mas avançamos muito. Ó. Já pensou? Diga misericórdia. Irmãos, uma prisão terrível. A África foi muito assolada, muito escravizada, mas ainda existe. E Paulo vai dizer aqui para a gente, olha, não voltem a um jugo de escravidão novamente. O jugo é uma condição que a gente pode mergulhar. É comum ver na rua, lá nas ruas na África, as mulheres andando com um bebê no colo, uma lenha na cabeça, uma sacola na outra mão, e os homens sem nada, andando com a cara para cima, como diz no Maranhão, sem carregar nada. Porque antigamente eles tinham que proteger as mulheres dos leões, das feras. Morreu tudinho as feras, mas ele continua lá sem fazer nada, e a mulher se acabando de trabalhar. Misericórdia. Irmãos, aquele povo, quando eles são libertos, eu queria que vocês vissem. É por isso que o culto lá é feliz, é um culto alegre, porque eles levam a sério a questão de terem sido libertos. Mas às vezes a gente está no Brasil e a gente não tem noção do que é isso. Às vezes a gente está no Brasil e a gente não tem percepção do que é ser uma igreja livre. Do que é de fato desfrutar disso. Será que você de fato é livre? Você já parou para pensar? Será que eu de fato sou livre? Eu sou uma igreja que desfruta dessa liberdade. Eu ando como um cristão livre. Eu usufruo de tudo aquilo que a cruz conquistou para mim. João 8,36, a Bíblia diz, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis
livres. Romanos 8,36. A Bíblia não diz, pois se o Paraíba te perdoar uma dívida. Não, meus irmãos. Até onde eu lembro, eu tive meu nome sujo uma vez. Eu tinha um cadastro numa locadora. Eu aluguei um filme, devolvi, paguei, e eles não deram baixa. Acho que foi Titanic. E eles não deram baixa. Anos depois eu vou fazer um cadastro, quase morro de vergonha. A pessoa diz, tem uma restrição no teu nome. Eu digo, impossível. Impossível. Lembrei, foram 2 vezes, as 2 eu não tinha culpa. Essa foi porque não deram baixa na locadora, voltei lá e resolvido. A outra, eu cancelei um plano de uma operadora, e eles disseram que estava tudo resolvido, depois mandaram uma taxa de R$3. R$3, 10 anos depois. Eu fui olhar com juro, estava R$9. A moça disse, você vai querer entrar na justiça? Eu digo, moça, imprime, pelo amor de Deus, esse boleto para mim pagar. Eu só quero paz, liberdade. Esse é o mundo que a gente vive. Deixa R$2, R$3 aí para você ver se vão te libertar. Mas a Bíblia diz que a lei da vida me libertou da lei do pecado e da morte, igreja. João 8,36 diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você que postou no seu story, indo para o culto, adorar o meu Jesus. Quantos haters vieram dizendo, se você repetir isso eu te mato. Quantas pessoas extremistas vieram falar isso para você? Eu conheci um casal entre aspas, eu não pude conhecer a esposa. Porque ela não pode cumprimentar homem, um casal muçulmano. Ela não pode estar no mesmo ambiente. O marido, tudo hoje é gravado, né? Ai, Jesus. Se eu for para a prisão, vocês vão me visitar. O marido posta foto no iate, sem camisa, e ele é bombadão, um árabe bombadão, um caba bonito. Ele posta foto lá, banhando na academia, fazendo tudo. Não tem uma foto da esposa dele na rede social dele. Nenhuma. Ela nunca aparece, ele sai de casa, eles têm uma empresa lá na África. E ela fica presa em casa. Ela usa roupa que só fica os olhos dela do lado de fora. Só os olhos. Meus irmãos, será que nós temos ideia do que é dizer, vou para o culto hoje? Vou para o culto hoje. Vou adorar Jesus Cristo. Vou postar no meu story um versículo bíblico. Vou fazer isso. Eu vou falar do amor de Jesus. Eu vou pesquisar uma pregação. Você sabe o que é isso? Você sabia que pesquisar uma pregação pode custar a vida em outros lugares? Isso é muito sério. Nós precisamos pensar se a gente realmente tem desfrutado da liberdade que Jesus Cristo nos deu, irmãos. Eu pude conhecer o Beto Carreiro, o parque. E um dia eu estava lá e eu olhei para aquilo tudo. E o Senhor ministrou algo ao meu coração. Meus irmãos, é gigantesco aquele negócio. Eu não consegui andar em tudo que eu queria, não deu tempo. Acabou o dia e eu estava minhas pernas friviando de tanto cansado que eu estava assim. E o Espírito Santo ministrou assim no meu coração. A liberdade que eu te dou é mais ou menos isso. Às vezes a gente fica tão aflito sem saber o que fazer, que a vida acaba passando e a gente não desfruta de praticamente nada. A gente criava um pássaro e quando passava um bando da espécie dele, ele ficava desesperado na gaiola. De um lado para outro. Pá, pá, pá. Um dia eu disse, esse negócio está errado. Quando foi passando o outro bando, nem era meu, mas eu aprontei, né? Quando foi passando, eu abri a porta da gaiola. Aí os pássaros iam passando, ele começou a se agoniar. Eu digo, vai besta, vai. Tu está livre. Sai. E aí ele saiu da gaiola, sentou em cima da gaiola, olhou para os pássaros passando, voou um pouquinho, sentou de novo na gaiola, olhou para dentro da gaiola, voou um pouquinho ao redor, voltou e entrou na gaiola e ficou sentadinho lá. Eu entendi que aquela ave ela tinha sido solta
mas ela não tinha sido liberta. Por que é que tanta gente volta de novo para a prisão? Porque foram soltos e não libertos, irmãos. Tem pessoas que estão correndo atrás de soltura e não de liberdade. Tem pessoas que estão correndo atrás de soltura e não de libertação. Jesus Cristo não morreu na cruz para a gente fingir que é livre. Jesus Cristo não morreu na cruz para a gente fingir que desfruta de tudo que Ele tem. Jesus Cristo morreu na cruz para nos livrar de uma sentença que nem a gente ganhando na mega da virada nós seríamos capazes de pagar. Tinha uma dívida enorme, o nosso nome estava envolvido nesse BO. E a gente foi lá no Serasa consultar, sabendo que estava devendo. E constou assim, nada consta. E você diz, como? Deus diz, a minha graça, o meu favor, a minha misericórdia está sobre a sua vida. Nós não podemos deixar que o jugo da escravidão venha novamente sobre a nossa vida. Nós precisamos desfrutar disso, ser livre na adoração, ser livre na hora de se expressar. Eu tenho medo de postar que eu estou no culto e alguém dizer que eu estou... Meu irmão, você sabia que quantas pessoas queriam ter isso? Eu lembro de eu dando uma Bíblia na aldeia e uma criança indígena, como ela ficou emocionada, feliz em recebendo aquela Bíblia ali para ela. Parece que era o negócio mais extraordinário do mundo. E aqui, porque toda esquina não, generalizador da generalização. Tem várias livrarias gospel. Você tem livrarias online que você pede um livro, 2, 3 dias, chega na sua casa o livro que você quer. E a gente às vezes não entende a preciosidade que é isso. Pegar um livro, uma Bíblia, ir para a Praça da Bíblia, ir para Beira-Rio, sentar na grama, abrir ela e ler. Irmãos, isso é uma coisa extraordinária. Mas nós não temos um conceito definido do que é liberdade, então por isso nós usufruímos pouco. Talvez a maior tragédia que a gente possa viver é ter um alvará de libertação, de liberdade a nosso favor e não desfrutarmos daquilo que Jesus Cristo comprou para nós. É passar a nossa vida na condição de livre, mas com a mentalidade de prisioneiro, de escravo. Nós somos uma igreja comprada para louvar o Senhor, para ser livre em adoração, para fluir, para dançar, meus irmãos, porque isso foi comprado por Cristo. Eu lembro de um evento de uma igreja que eu fui há alguns anos atrás. E eu acostumado com o avivamento, com a igreja como a nossa, onde o povo diz, eita, Deus cheiroso, né? E o povo dá glória, o povo... E aí eu estava lá e na hora do louvor eu digo, uau, glória a Deus. Aí eu levantei e comecei a bater palma. Pá, pá. Sabe quando você pensa, eu vou mudar o mundo, né? Ninguém está batendo palma, eu vou já fazer todo mundo bater. Aí ninguém levantou, aí eu... Pá. E eu comecei a me sentir, eu digo, cadê um buraco para me enfiar a minha cara? Irmão, ninguém levantou, ninguém bateu palma. E eu digo, eles vão fazer, não são doidos? Daqui a pouco eu começo a pensar, meu Deus, e eu sentei, a vontade de pegar a Bíblia. E eu me senti preso dentro de um culto. Eu me senti preso dentro de um culto, porque eu entendi e eu respeito, tudo bem, é cultura de algumas igrejas, mas meus irmãos, no nome de Jesus, eu não nasci dentro desse berço, eu nasci no corinho de fogo, e para uma pessoa que nasceu com os corinhos de fogo, você está e aplaudir ninguém, é muito estranho. É muito estranho, então qual é o jugo de escravidão que está vindo sobre a nossa vida novamente, irmãos? A liberdade é a principal característica de um povo que conhece Jesus Cristo, que a cruz o alcançou. Se você nasceu de novo, o Senhor tem liberdade para a tua vida. Você não é livre de você mesmo, por causa de você mesmo. Você é livre por causa do Senhor, para a glória do nome do Senhor, igreja. Tem cristão livre aqui? Nós precisamos nos perguntar isso. Sabe, às vezes algumas coisas nos prendem. Tem pessoas que são cristãs há 10 anos e
estão presas numa bolha. Tem irmão que ele só senta no mesmo lugar, e se alguém chegar primeiro e sentar na cadeira dele, eu vou embora, já não vai fluir esse culto. A minha cadeira da unção está ocupada. A gente vai criando uma série de normas que Jesus Cristo não nos chamou para viver. Quando todo mundo levantar a mão, eu levanto também, para mim não ser estranho. Meu irmão, não tenha medo de ser um boneco de Olinda, não. Acho que é um boneco de Olinda. Na hora do louvor, chora, berra, baba. Eu nunca vou esquecer o culto que eu fui cair em cima de um formigueiro num retiro, e eu ia adorando e berrando e comendo formiga no formigueiro, e a presença de Deus era tão forte que eu nunca ia me levantar dali. E eu escutava o povo dizendo, tira ele daí, e os outros diziam, deixa ele está tão à vontade. Que guerra doida, mas eu estava tão livre ali naquele formigueiro. Qual é a prisão, irmãos, que está sobre nós? Você foi livre, você não foi solto. Irmãos, quem está com a sentença de prisão preparada é o diabo, é o maligno. Nós fomos comprados com o sangue de Jesus Cristo, igreja. Nós somos chamados. Não é assim que a gente fala, você mulher que seu marido não é crente. Não é assim que você diz, assim, no espírito, quando ele está todo cheio daquelas coisas velhas dele. Você mãe que o seu filho está afastado. A gente não fala assim, tu ainda vai se converter. Né? Cheio de autoridade. Porque a gente quer que essa pessoa desfrute daquilo que a gente experimentou. Então a pessoa quando está lá desviada, virada no Zé Tele, né? E você fica dizendo, mas Jesus ainda vai te pegar. Você ainda vai desfrutar da mesma liberdade que eu vivo hoje. Você ainda vai entender o que é ser cristão de verdade. Quantas pessoas estão presas, irmãos? Hoje no Café com Cristo, teve uma hora lá que o mais velho tinha 32 anos. Jovens de 24, 22, 18, moradores de rua. Moradores de rua, irmãos. O que uma pessoa de 18 anos está fazendo numa situação daquela? Se a gente foi livre, eu creio que você foi livre, foi liberto. Meus irmãos, vamos jogar essas tornozeleiras fora que fica mapeando a gente e vamos desfrutar de uma vida extraordinária que o Senhor Jesus Cristo tem para nós. Toda limitação precisa cair por terra. Você precisa servir a Jesus Cristo. Seja livre no teu ambiente de trabalho, seja boca de Deus aonde você estiver. É claro que a gente não vai ser hipócrita, chegar no serviço, na hora do serviço e dizer, eu vou ler a Bíblia. Não, aí se o patrão me ligar, eu digo, demite, não sabe ser crente não. Não, você não vai fazer isso, mas na primeira oportunidade, gente, bora fazer um culto nessa empresa? Bora, patrão, bora expulsar o demônio, os capeta, o devorador. Bora expulsar tudo aqui, bora fazer um culto. Aí o patrão, é mesmo, né? Vamos. Não está vindo o cliente, é o diabo, bora expulsar ele, bora fazer um culto. O povo quer isso, irmãos, eu nunca vi gente rejeitando isso. Tem gente que nunca aceitou um convite para ir para o encontro. Tem gente na sala de aula que nem gosta de crente, mas se você disser assim, olha, eu posso orar por você. No fundo, eles sabem que existe algo que pode libertar, que pode curar, que pode romper com a vida deles. Eu conheci um deficiente lá na África. Meu Deus, toda vez que eu lembro disso. Irmãos, ele anda numa cadeira de roda. Esses dias o pastor Rubens fez uma videochamada e disse, lembra dele, aquele. Todas as vezes que a gente pede para orar por ele, ele diz assim, não ore. Alá me fez assim. Alá me fez assim. Ele me fez assim e ele não quer que eu seja curado. Tem hora que ele diz assim, não ora não, senão eu perco minha aposentadoria. Os irmãos, tem ideia do que é isso? A pessoa vive escravizada, com uma mentalidade dessa, no nome de Jesus. Essa semana uma pessoa me pediu ajuda. Eu já ajudei elas, eu já perdi as contas.
E ele disse: pastor, me ajuda. Chegou acabado. E eu corri para lá, né, e disse... Ele começou a falar: eu quero uma oportunidade. Eu digo: mais uma, né? Uma não, é mais uma, né? Porque quando a gente ajuda muito, a gente dá vontade de pegar assim pro pescoço, dar uns tapas, e acorda para a vida, criatura. Aí eu pensando já nessa palavra, né? Eu digo assim, eu pensei, né? Ele falando: me ajuda, me dá uma oportunidade, dessa vez vai dar certo. E eu dizia: nossa, sem vergonha. Tu tens sorte que eu estou estudando justamente sobre liberdade essa semana. O Espírito Santo ministrou mais ou menos assim ao meu espírito. E eu acho interessante quando a Bíblia diz que Jesus, vendo o que eles estavam pensando, o povo pensando besteira, e Jesus dizendo: ah, bom de sem vergonha. Enquanto eu pensava assim, um sem vergonha desse, bom de taca, o Espírito Santo ministrou mais ou menos assim: não, ele não tem sorte não, o nome disso é misericórdia. E é a mesma que eu exerci sobre a tua vida. É a que eu quero que você exerça sobre a vida dele de novo. E de novo, 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 e de novo. Não é sobre sorte não, Lucas. É sobre misericórdia, graça, favor. Assim como veio sobre a tua vida, eu quero que venha sobre a vida dele de novo, de novo, e de novo, e de novo. Meus irmãos, a tua liberdade custou um alto preço. Se eu fosse você, nunca mais viveria como se eu fosse um prisioneiro. Como se eu tivesse algo nos meus pés. Em algumas prisões, se usavam umas bolas enormes de ferro presas ao pé, que era para a pessoa ela nunca fazer os movimentos normais. Porque as prisões modernas, às vezes, tem televisão, tem hidromassagem, né? Não sei se você sabe, mas tem. As prisões antigas colocavam uma bola de ferro, ou então aprisionava amarrava os dois pés. A pessoa ela não podia dançar, ela não podia pular. Então, além dela estar presa, ela tinha um limitador que lembrava a ela que ela não podia fazer aquilo que ela fazia normalmente. Onde é que eu quero chegar? Muitos de nós estamos em uma igreja livre, sabendo que Jesus Cristo nos libertou, mas não deixamos Ele tirar ainda essa bola de ferro dos nossos pés, porque limita a nossa adoração, que limita os nossos movimentos, que limita a nossa liberdade, irmãos. E nós precisamos quebrar isso. Parte dos escravos no Brasil, principalmente nos Estados Unidos, quando eles tinham um plano de fuga, eles se esforçavam o máximo que eles podiam para ganhar força. Porque na primeira oportunidade que eles tinham para fugir, eles corriam até ser libertos ou até morrer. Não tinha opção de voltar para as grandes casas. Era correr até ser liberto ou correr até morrer. Um dos dois. Você entende o que Jesus fez por nós? Ele foi até morrer para que nós fôssemos libertos. Jesus Cristo foi até a morte para que eu e você tivéssemos a nossa sentença rasgada, queimada, aniquilada, para que o nosso nome fosse tirado da lei da morte, do pecado, e passássemos para a lei da vida, igreja. É tão bom ser um adolescente no Brasil, no Maranhão, dizer: mãe, posso ir para a igreja? Meu Deus, ser um cristão aqui é tão bom. Eu não sei até quanto tempo, mas tem pessoas em situações difíceis. Isso é um culto de atos de justiça. Tem muitas pessoas presas neste mundo, meus irmãos. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu queria te motivar a fazer algo esses dias. Faça algo que você nunca fez. Faça algo que você nunca fez. Pastor, como assim? Não sei. Vai lá para o meio do Imperial Shop, senta no chão lá na praça de alimentação e lê a Bíblia. Claro que eu não estou fazendo você fazer algumas coisas estranhas, mas para pensar, se você é livre, por que a gente vive tão limitado?
fazendo sempre as mesmas coisas, tão paralisada. Você já parou para pensar que essa liberdade que você tem, irmãos, é para anunciar as boas novas, é para pregar o evangelho aos cativos e oprimidos? Romanos, vamos ler só esse texto, Romanos capítulo 10, verso 14, Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas. Enquanto a gente vinha aqui para a igreja, o João e a Sara estavam no banco de trás do carro. E eu estava vendo como a percepção de liberdade é individual. Enquanto a Sara reclamava do vestido, dizendo que o vestido era feio. Esse vestido é feio. Não tem nada para fazer dentro desse carro. O João Lucas vinha adorando. E ele disse assim para a mãe dele: olha, mãe, como o céu está lindo. O mesmo carro, janelas iguais, a mesma rua, mas uma estava dizendo: esse vestido é feio e não tem nada para fazer. O outro vinha dizendo, vinha adorando, cantando e dizendo: olha como o céu está lindo. Às vezes você estava no mesmo culto que alguém que sentiu da liberdade de Cristo. A diferença é como nós deixamos que o Senhor ministre isso no nosso coração. No lugar que você está, muitas pessoas gostariam de estar. A liberdade que você tem, muitas pessoas gostariam de ter. O teto que você vai voltar daqui a pouco, muitas pessoas queriam ter sobre a sua cabeça. Irmãos, eu não posso ser livre só de aparência. Eu não posso deixar que o jugo de escravidão volte para a minha vida outra vez. Eu queria te convidar a pedir para Jesus Cristo, enquanto a gente adora, a dizer para o Senhor que nunca mais você vai voltar para essa velha vida. A dizer para o Senhor Jesus que você quer realmente desfrutar dessa liberdade. Diga para o Senhor Jesus: eu não quero estar escravo, Senhor, de uma sentença. Eu não quero viver uma vida limitada.